Boa tarde. Nós estamos iniciando a primeira live promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Nosso tema de hoje é a campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Meu nome é Andrei, eu sou psicólogo, atuo no CRAS de UPES e à nossa mesa estão assistentes sociais Stephanie, Vanessa e Alessandra. Psicólogos, além de mim, Elisandra, Bruna e Tainá. Esse dia ele foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, do Espírito Santo, um crime bárbaro chocou o país e ficou conhecido como o caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 18 anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estuprada, morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos estar respondendo algumas perguntas. Vamos estar conversando um pouco sobre o 18 de maio. E após isso a gente vai abrir para perguntas também de quem está acompanhando a live. Stephanie, fala pra gente um pouco sobre a diferença entre abuso e exploração sexual. Eu vou ter que abrir a câmera para direcionar para você. Boa tarde, gente. Vamos falar. O abuso sexual, ele está relacionado ao ato ou um jogo sexual que envolve, de um lado, o adulto e do outro lado, uma criança ou adolescente. E ele tem a finalidade de estimular sexualmente a vítima, que no caso vem por meio de força ou uma ameaça. Já a exploração sexual, ela é de forma comercial, ou seja, ela pode ter por meio financeiramente ou por troca de um favor. Isso se dá pelo aproveito do corpo da criança e do adolescente. E isso acaba estimulando talvez a prostituição da criança ou do adolescente. Acredito que seja isso a diferença do abuso e da exploração sexual. Muito obrigado. A Bruna, eu vou pedir para falar um pouco sobre os conceitos de abuso sexual infantil e a diferença entre as categorias intrafamiliar e extrafamiliar. O conceito de abuso ou maus tratos, né, ele é usado para definir sobre o que é violência verbal, violência física, violência psicológica, violência sexual. É claro que existem muitas outras violências, né, mas aqui a gente vai focar em alguns para poder ficar um pouco mais objetivo. Como bem a Stephanie disse, geralmente essas violências é cometido por adultos ou alguém que tem algum estágio de desenvolvimento superior da vítima. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre essas 4 violências, porque eu acredito que seja muito importante a população saber diferenciar, né? Pelo menos o básico, de uma forma bem objetiva. Ô Bruno, deixa eu só te interromper um pouquinho. O pessoal está falando aqui na live da câmera estar na horizontal. Eu vou pedir para você bloquear a rotação automática do seu celular. Olha que quando você bloqueia a rotação automática, aí fica na posição certa, tá? E você pode virar o seu celular que a tela não vai girar, tá bom? Obrigado. Continuando. A violência verbal. Essa, infelizmente, pouca gente denuncia, até porque faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Como o próprio nome diz, é verbal, né? É quando há xingamento, ofensas, de uma forma bem repetida, de forma que deixa a vítima desconfortável, né? E insegura também. Aí temos a violência física. Essa violência realmente ela é mais denunciada, que é quando a pessoa ela invade a integridade física da vítima, né? É uma briga um pouco mais palpável. Então isso aí, graças a Deus, ainda está muita gente denunciando, muita gente falando sobre isso. Aí temos aí a violência psicológica. Essa também é pouco falada, muita gente
infelizmente, vivencia muito essa violência psicológica, mas poucas vezes ela denuncia e às vezes ela nem tem consciência que ela está vivendo essa violência. Que é quando alguém tenta controlar o desejo da vítima, a crença da vítima, o comportamento dela, de uma forma que fica fazendo chantagem, ameaçando, né? Então, por exemplo, quando alguém fala assim, se você não fizer tal coisa, eu vou lá e vou fazer isso. Então, deixa a pessoa insegura, deixa a pessoa com pânico. Então, também, isso aí é a violência psicológica. Aí temos o tema do nosso vídeo, que é violência sexual. A problemática da violência sexual é porque ela engloba todos os outros tipos de violência que eu mencionei até aqui. Que é quando a pessoa vai lá e obrigatoriamente força a outra pessoa a ter relação sexual com ela, né? Então, de uma forma utilizando força, utilizando a violência verbal, a violência física, psicológica. Então, ela vai lá e obriga a outra pessoa a ter relação sexual com ela. Eu vou aqui deixar uma ressalva que é considerado também violência sexual a pessoa que obriga a outra pessoa a manter relação com ela e também com a terceira pessoa, né? Essa sim também é considerada violência sexual. Aí, como o André me pediu para falar para vocês, diferenciar sobre intrafamiliar e extrafamiliar. É bem simples. Extrafamiliar é quando a vítima não tem contato nenhum com o agressor, não faz parte do dia a dia dela, né? Então, é uma pessoa desconhecida, uma pessoa estranha. Já intrafamiliar é totalmente o contrário. É quando o agressor ele faz parte do dia a dia da vítima, ele está lá num contexto familiar e possui até um vínculo com a vítima, que é, infelizmente, o mais comum. Então, pode ser o pai, o tio, o avô, né? Tá lá, dentro do vínculo dessa pessoa. Então, é mais ou menos isso aqui para vocês saberem diferenciar. Falando da importância do combate ao abuso e à exploração da criança e do adolescente, abuso e exploração sexual, né? Continuamos agora já com a câmera numa posição que facilita a visualização para vocês. A Tainá, que é uma das psicólogas da assistência social, ela também é coordenadora do projeto Criança Feliz Primeira Infância, e eu vou pedir para ela comentar um pouco sobre as consequências do abuso e a exploração sexual e um pouco do perfil dos autores da violência. Boa tarde para quem está nos assistindo. Acho muito importante a existência de espaços como este, né? Porque falar sobre o assunto é combater também. Então, gostaria de contribuir, né, com os meus colegas aqui, falando um pouquinho sobre as consequências, então, do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. E, geralmente, quem são esses autores, né, da violência? Então, segundo o Conselho Federal de Psicologia, que é um órgão que regulamenta e orienta, né, a nossa profissão, vai trazer que a violência, né, contra criança e adolescente não fica somente nesse caráter individual, mas ele também vai abordar os aspectos territoriais e social, né? Podemos falar sobre dois possíveis danos dessa violência, na primeira ordem e na segunda ordem, né? A primeira ordem desses danos possíveis da violência está relacionado com esse grupo de vítimas, né? As crianças e os adolescentes que são vítimas dessa violência. E o dano de segunda ordem, ele vai estar relacionado com as intervenções que muitas vezes são inadequadas, né? Que não cabem nessas situações. Que aí vai estar ligado com, muitas vezes, as ações que não caberiam dos órgãos de protetividade da sociedade e também da ausência, né, dessas ações dos órgãos protetivos e da sociedade frente a essas violências. É interessante pensar que a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela vai trazer várias sequelas, né? E essas sequelas poderão ser perceptíveis ou muitas vezes não, serão menos ou mais graves, mas sempre vão existir, elas sempre vão estar ali.
E aí, pensando um pouquinho, né, nessas consequências, quando a gente pensa consequência nesse contexto, a gente vai estar falando sobre vulnerabilidade, né, onde essas crianças e esses adolescentes vão ficar nessa situação de vulnerabilidade, mediante essa violência. E aí as consequências poderão ser de ordem que vai atingir a constituição psíquica, o desenvolvimento neuropsicológico e o temperamento, né? Mas assim, Tainá, o que seria essa constituição psíquica? O que seria esse desenvolvimento neuropsicológico? A constituição psíquica de um indivíduo está ligado com a construção de sujeito, de si, e muitas vezes de como ele se relaciona com a sociedade. Então imagina, uma pessoa vítima, uma criança ou adolescente vítima de um abuso e exploração sexual, vai ter o afeto negativo nessa constituição psíquica, onde a sua construção de sujeito vai ser danificada e da relação também com o mundo e com o outro. O que seria esse desenvolvimento neuropsicológico? Está ligado com os aspectos cognitivos, capacidade de refletir, de pensar, memória, né? Questões que depois a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que eu vou trazer, que são as consequências mais comuns no âmbito educacional, da escola, que vai ser prejudicial também. E aí essas consequências vão depender desse grau de severidade. O que seria isso? Então, as consequências vão estar de acordo com o grau dessa violência sofrida, o tempo dessa violência, a idade dessa pessoa vítima, o tipo de laço que ela tem com esse agressor, a ausência de figuras parentais e protetivas. Então, todos esses graus de severidade vai depender de todas essas relações que a vítima vai ter com o abusador ou não no ato da violência, né, no tempo. E aí a gente pode pensar, então, mediante isso, quais seriam as consequências mais comuns que a gente mais vê em situações como essa, da violência. Então, vai partir desde lesões físicas até quadros gravíssimos de depressão, transtornos de personalidade, apatia, quadros de dificuldades escolares, que é aquilo que eu falava há pouco sobre o desenvolvimento neuropsicológico, né? Sentimento de raiva e medo dessa vítima com esse agressor, dificuldade para confiar nos outros e até a morte da alma dessa pessoa vítima, né? Além dessas consequências, quando eu falava lá um pouquinho antes sobre o afeto ser territorial e social, é que muitas vezes essa violência ela volta para a sociedade, né? Então, essa pessoa vítima da violência, ela também pode desenvolver como uma consequência, ter comportamentos antissociais ou até mesmo delituosos. O que seria isso? Abuso de drogas, violência contra o outro, depredar propriedades privadas e públicas, também desenvolver um comportamento de autoritarismo, violência doméstica, né? E recentemente eu tive acesso a um estudo que dizia isso, né? O estudo foi feito no interior de São Paulo e também no interior de Minas, onde haviam dados que adolescentes do sexo feminino que tinham maior índice de comportamentos antissociais e delituosos era também o grupo em que mais tinha sofrido a violência e o abuso sexual em algum determinado tempo da vida. Para mim não me estender muito, né, já estou finalizando a minha fala, porque tem mais pessoas para poder falar aqui com a gente. Mas acho que um dado importante antes de entrar em quem são esses autores de agressão é que teve um mapeamento da violência no Brasil e que em 2016 disse, né, por dados, que 67,9% dos casos de estupros
eram contra crianças de 13 anos e adolescentes de 17 anos. Então a gente tem uma imagem da criança atrelada a uma forma de sexualidade, né? Que é grave porque a gente está vendo aqui os dados desse tipo de violência. E aí quem seriam então esses autores da agressão? A Bruna falou sobre as violências serem intra e extrafamiliares, né? Sim. Nos casos de abuso e exploração sexual, geralmente 90% dos casos de abuso são cometidos por pais, mães, tios e professores. Então, é intrafamiliar. Intrafamiliar. 90% dos casos. Quando ocorre na família, 44% são pais, 17% são padrastos e 10% são tios. Geralmente, esse abusador tem consciência de que isso é um crime, sabe dos danos que isso acarreta na vida desse indivíduo. E também, gente, não se trata de uma relação de prazer. Né? Segundo também o Conselho Federal de Psicologia, essa relação do abusador com a vítima é uma relação de alívio de tensão. E, geralmente, o comportamento se estabelece, se torna compulsivo e repetido por conta desse alívio de tensão. E quando há tentativa de cessar com esse ato abusivo, sintomas de ansiedade, irritabilidade podem aparecer na vida desse agressor. E aí, para finalizar realmente a minha fala, acho importante trazer que quando a gente fala de violência, a gente está pensando não de algo dissociado do que nós construímos como sociedade sobre sexualidade, gênero, infância e raça. Tudo que nós construímos enquanto sociedade desses aspectos é o que muitas vezes vai determinar a ação de um abusador. Então, por exemplo, uma família em que é baseada pelo sexismo e pelo machismo, que são violências contra determinados corpos na sociedade, mulheres, crianças, quando isso acontece numa base de uma família construída por isso, a chance, né, e aí que o conselho vai falar que vai ser uma facilitação da gente criar processos e pessoas com tendências abusadoras, né? E era isso que eu queria também ressaltar aqui na minha fala. Então, quando a gente discute todas essas questões, a gente também está combatendo o abuso e a exploração sexual. Muito obrigada. Obrigado, Tainá. Para você que chega agora na live, nós estamos falando sobre o dia 18 de maio, o Dia Nacional do Combate à Exploração e ao Abuso Sexual da Criança e do Adolescente. Pode enviar sua pergunta, a gente vai estar respondendo ao final. Essa live ela é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e tem como objetivo justamente o combate. Nós estamos no Maio Laranja e hoje é apenas um dia para lembrar desse combate. Esse combate ele deve ser feito todos os dias, todo momento, durante o ano todo. Eu chamo agora para ter a palavra a Vanessa. A Vanessa ela também é assistente social. E para a Vanessa falar para a gente o papel da assistente social no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer, primeiramente, a Juliana, como coordenadora do CRES, a Stephanie, pelo convite de estar participando dessa roda de conversa. Está sendo muito importante para o dia de hoje. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Viu? Bom, para falar sobre o papel da assistente social, primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho da assistência social, do serviço social. A praxis do serviço social é analisar, é abordar, é fazer os projetos, execução de programas, enfim, sempre visando proporcionar os direitos da população. Ou seja, os direitos de políticas sociais, a saúde, a educação, a cultura, a
e também a previdência social. Para a gente poder falar da exploração sexual infanto-juvenil, a assistente social ela tem uma preocupação gigante por conta de como chega até nós essas vítimas. Nós temos que ter a responsabilidade e a ética de como abordar essa família, esse acolhimento familiar. Muitas vezes, a gente analisa o CRES, o CREAS e o CRAS. A importância da comunicação CREAS e CRAS para a gente poder desenvolver um trabalho de qualidade na superação dessas vítimas. Uma das coisas que mais nos chama a atenção e preocupação também é porque, na maioria, nos dias de hoje, a gente vem enfrentando uma inversão de valores onde esses seres, vítimas, são inferiorizados. Eles são passíveis de qualquer forma de violência. E nós, juntamente com a equipe, gente, está dando problema na minha máscara aqui, desculpa. Juntamente com a equipe, essa interdisciplinaridade, com a educação, com o encaminhamento à saúde, mas também, principalmente, juntamente com a justiça, para a gente responsabilizar os causadores desse crime, desse delito que vem violando cada dia mais os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, eu gostaria aqui de deixar aberta qualquer pergunta que vocês quiserem, tá? E a gente vai respondendo conforme vier as perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Vanessa, pela sua contribuição para a nossa tarde, para essa mesa redonda. Continuando com as falas, eu chamo agora a Elisandra. Elisandra ela também é psicóloga, ela atua no projeto Criança Feliz e ela vai falar sobre a prevenção do abuso à exploração sexual. Boa tarde. Eu acredito que a maior prevenção que tem ainda é a conversa, um bom diálogo entre a família e a criança. Muitas vezes a gente encontra, tanto eu como a Bruna no projeto, alguns pais que têm dificuldade de abordar esse assunto com as crianças. Mas hoje em dia a gente tem muito acesso à internet, que isso é uma coisa boa. Temos vídeos educativos, temos livros educativos que podem auxiliar os pais no momento dessa conversa. E essa conversa é importante porque a criança ela precisa identificar o seu corpo, identificar as suas partes íntimas para poder se proteger, para ela poder identificar o que é o toque saudável, o que é o toque malicioso, e com isso ela pode se prevenir e contar para essa família. Por isso é importante ter esse limite de corpo, até onde eu posso deixar me tocar, até onde eu não posso deixar me tocar. E é importante também a família incentivar essa conversa, ter uma pessoa de referência, seja essa pessoa um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma pessoa que essa criança confia, que ela pode ter uma conversa aberta e denunciar para essa pessoa em primeira instância. É interessante também analisar como e com quem essa criança passa o seu dia, porque os pais não conseguem acompanhar 24 horas onde essa criança vai. Muitas vezes deixa com os avós, com os tios, nas escolas, nos projetos, e a gente não sabe como que é lá, Os pais não sabem como que é, como está sendo tratado ali. Então é interessante as famílias buscar essa orientação, saber mais de quem que é essa pessoa que está passando o tempo com seu filho, saber mais sobre os profissionais que estão trabalhando com seus filhos, para ela poder se sentir mais segura, poder deixar a criança lá tranquilamente. Outro quesito é analisar o comportamento dessa criança, porque quando acontece algo que tira a criança dessa zona de conforto, ela demonstra através de comportamentos. Ela muitas vezes não consegue dormir, ela não consegue se alimentar, ela deixa de fazer práticas que estavam no dia a dia, como brincar, pintar, desenhar, conversar espontaneamente. Isso acaba bloqueando no dia a dia da criança.
Então, é um quesito a ser analisado. E para identificar esses sinais, é importante que tenha esse diálogo, como eu já disse, né? A família precisa apoiar essa criança, ouvir essa criança, não duvidar dela de hipótese alguma, que aí pode ser que exista uma quebra, né? Então é importante a família acreditar no que a criança está falando e buscar ajuda e denunciar. O CREAS está aqui de portas abertas, temos o Conselho Tutelar e estamos aqui para poder ajudar. Obrigada. Muito obrigado, Elisandra, pela sua contribuição. E a nossa última fala dessa tarde, dessa live, é a Alessandra, que também é assistente social, e ela traz para a gente qual a razão, por que falar de violência sexual contra crianças e adolescentes e o que nós temos a ver com isso, o que você tem a ver com isso. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde. Gente, é muito importante falarmos sobre isso, principalmente por 2 motivos. Primeiro, porque a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma prática que, infelizmente, ainda acontece em todo o Brasil. E segundo, para que o país enfrente e supere essa grave situação, é preciso conhecer muito bem o problema. E o que você tem a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Todas as formas de violência, especialmente a sexual, afetam o crescimento saudável das crianças e dos adolescentes. E isso incide sobre o próprio país, cujo desenvolvimento não depende apenas da área econômica, mas também da área social e dos direitos humanos. É por isso que a Constituição Federal deu a responsabilidade de garantir os direitos dos meninos e meninas, do país a toda a sociedade, a família, a comunidade e ao Estado. E você, e nós fazemos parte disso. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Nós vamos chegando ao final da nossa live. Não há perguntas ainda nos comentários, eu acredito que falamos de uma forma bem clara e objetiva. Talvez alguém tenha alguma dúvida e não tenha colocado aí. Eu vou deixar os telefones para contato. Do Conselho Tutelar, 3552-2322. E aqui do CREAS, onde a gente realiza essa live, 3552-2138. O telefone oficial da campanha de denúncia é o Disque 100. Qualquer suspeita que você tenha de alguém próximo, qualquer sombra de suspeita, sombra de dúvida, você pode e deve estar denunciando. O fato de você denunciar não quer dizer que a pessoa ela é uma criminosa ou ela vai ser presa na hora. Quando você denuncia, a denúncia vai encaminhada para os órgãos responsáveis e esses órgãos começam a investigar. Tá? Quando você se cala, você se torna conivente com qualquer tipo de crime. Alguém tem mais alguma colocação? Eu teria. Posso? Por favor. Acho que é importante também ressaltar que agora que nós vivemos um tempo de uma pandemia, em que nós estamos mais em casa, porque não tem outra escolha, outra alternativa, essa é a única alternativa para a gente combater, uma das, para a gente combater o que nós estamos vivendo. E o índice de violência tem aumentado, contra mulheres, contra crianças, contra adolescentes, contra idosos, contra deficientes. E por isso que é muito importante, qualquer sinal de percepção, de existência de violência, seja ela qual for, por favor, não se omitem, denunciem, porque tem uma pessoa sofrendo com isso ali. Muitas vezes nós sabemos que quem está no papel de vítima, muitas vezes não sabe como procurar ajuda, ou às vezes não tem forças ali pela violência que está vivendo. E por isso que é importante, a importância da gente não se omitir. O Alisson pede para a gente falar sobre os serviços ofertados pelo CREAS no atendimento às crianças e adolescentes. Stephanie, por favor. Nós, com criança e adolescente, nós fazemos um trabalho individual,
Também podemos fazer um trabalho, que agora foi, conforme esse vírus, nós tínhamos um grupo com adolescentes de medida socioeducativa, que nós trabalhávamos diversos assuntos. Porém, agora com esse vírus, nós estamos trabalhando individualmente, cada criança, cada adolescente, trabalhando também os pais, como forma de incentivar, a ter todo um cuidado, a ter toda uma forma de orientar os seus filhos, né? Afinal, nós precisamos que todo mundo participe dessa campanha, afinal é uma campanha nacional, nós precisamos de vocês também para participar conosco disso. Nós temos o grupo do PAEF, que é um acompanhamento familiar de todas as famílias, né? Acredito que é isso. Muito obrigado. Uma das perguntas que eu sempre faço nos grupos que nós realizamos no CRAS, que agora também estão suspensos devido à pandemia, qual é a melhor fase para se conversar sobre educação sexual com a criança? E eu sempre respondo desde quando nasce. As pessoas têm um conceito de que educação sexual é falar sobre o ato sexual. E educação sexual nada mais é que a criança, o adolescente, o adulto, conhecer o próprio corpo, conhecer os seus limites, as suas regras, onde ela pode tocar, onde outras pessoas não podem tocar. Isso deve ser falado desde a primeira infância. Como a Tainá trouxe para a gente, a maior parte dos abusos acontecem de pessoas próximas. Então, não é que você tenha que desconfiar de tudo, de todas as pessoas que estão ao seu redor, mas sempre no cuidado com as suas crianças. A criança ela sempre apresenta indícios de que algo está diferente. Quando a criança começa a mudar o comportamento, algo está acontecendo, não necessariamente é um abuso. Mas a criança não muda o comportamento do nada, do dia para a noite. Então fique atento aos seus filhos, às crianças que estão ao seu redor, na hora do banho, na hora de trocar de roupa. Sempre observe se está tudo em ordem, como essas crianças estão, tá bom? Alguém mais? Podemos encerrar então? Nenhuma pergunta? Eu quero agradecer você que esteve presente. Essa live vai ficar disponível, né, Henrique? Ela fica na página? Ela continua disponível aí para você que está chegando agora, quiser assistir desde o início. Quero agradecer o Henrique, responsável pela técnica aqui das nossas câmeras. Agradecer as meninas que participaram pela colaboração e a Secretaria de Desenvolvimento Social, que também promoveu essa live. Esse é o primeiro ano que nós estamos fazendo nesse formato, essa é uma das partes da campanha, tem outras ações acontecendo, porém, devido à pandemia, temos que tomar alguns cuidados. Eu quero agradecer então, e obrigado meninas, boa tarde. Boa tarde.